trem estava levando Jasper para casa. Exatamente 2 anos atrás, ele estava deixando sua terra natal com o coração pesado para servir no exército. E agora ele estava a apenas alguns quilômetros de casa. Tudo o que o lembrou do serviço foi um uniforme de paraquedista e uma tatuagem em forma de paraquedas em seu ombro. Sua mãe, uma mulher quieta, de rosto gentil que criou seu filho sozinha, estava esperando por ele em casa. Apesar das dificuldades que enfrentou, ela era uma pessoa gentil e honesta. Jasper amava sua mãe e também amava sua noiva Amanda. Ela era sua vizinha e eles eram amigos desde a infância. Sentavam-se lado a lado na escola e quando eles cresceram, houve sentimentos entre eles. Quando o trem estava a poucos minutos de chegar, Jasper se inclinou contra a janela e começou a olhar excitado para os vislumbres dos prédios familiares de sua infância. O trem diminuiu a velocidade e parou. Jasper saiu do trem, respirou fundo o ar frio do outono, olhou em volta um pouco e depois se dirigiu para o ponto de táxi. 20 minutos depois, ele já estava na porta do prédio de sua mãe e apertou o botão da campainha. Sua mãe abriu a porta e alegremente jogou os braços ao redor de seu filho, recriminando-o por não o avisar com antecedência sobre a hora de sua chegada. Jasper a abraçou e alegremente apertou os olhos, inalando o cheiro de comida recém-assada. Quando eles terminaram de se abraçar, Jasper foi para o corredor e pegou o lindo jogo de chá que havia comprado para sua mãe como um presente de sua bolsa. A mãe pegou e não parava de admirar o filho crescido. A mulher o levou para a cozinha para se alimentar, mas Jasper imediatamente começou a perguntar a ela sobre Amanda. Ele não conseguia entender por que a garota não atendeu quando ele ligou para ela antes de embarcar no trem e pensou que talvez sua mãe a tivesse visto e soubesse o que havia acontecido. Sua mãe sorriu nervosamente de alguma forma e, sem olhar o filho dos olhos, disse que estava tudo bem com Amanda, só que ela provavelmente estava ocupada se preparando para as provas. As provas estavam longe e Jasper percebeu que a mãe não estava lhe dizendo algo. Então ele parou de fazer perguntas. Ele comeu tudo rapidamente que ela havia preparado e disse que precisava dar uma caminhada. Ele vestiu o casaco e saiu correndo de casa. Jasper sentiu-se ansioso no coração e rapidamente se dirigiu para a casa de Amanda. Depois de entrar na universidade, a garota havia se mudado do subúrbio, onde seus pais moravam, para o centro da cidade, mais próximo dos estudos. Junto com a amiga, elas alugaram um apartamento pequeno, mas muito confortável, e Jasper se lembrou como ela estava feliz com sua liberdade. E ele, ajudando-a a se mudar, prometeu a ela que quando voltasse do exército, eles se casariam e ficariam juntos para sempre. Então, Amanda o beijou com ternura e sorriu. Dominado por lembranças agradáveis, Jasper não percebeu como chegou ao prédio certo. Ele voou até o 2º andar e começou a tocar a campainha. Ouviram-se gritos descontentes do apartamento, a porta se abriu e saiu uma mulher estranha. Acabou que ela estava morando no apartamento por 2 meses e não conhecia nenhuma Amanda. Chateado e preocupado, Jasper saiu e decidiu parar em um bar familiar para limpar sua mente. No bar pediu uma cerveja para si mesmo, mas só teve tempo de tomar um gole, quando de repente alguém lhe deu um tapa no ombro. Jasper se virou e reconheceu o seu amigo Paul. Os amigos se abraçaram e pediram uísque para brindar ao tão esperado encontro. Paul imediatamente notou que Jasper parecia sombrio e perguntou o que havia de errado. Ao ouvir que ele não conseguia encontrar Amanda, Paul tomou um gole de uísque e disse tristemente: "Bem, sua Amanda vai se casar com o filho de algum figurão, seja um juiz ou um promotor. Foi assim que sua Amanda ficou. Ela não esperou por você do exército." Jasper agarrou seu amigo pela camisa e o sacudiu e gritou: "Do que você está falando?" Mas Paul apenas riu amargamente e o informou que se ele não acreditasse nele, que ele verificasse por si mesmo. E ele deu o endereço onde o casamento seria amanhã. Jasper empurrou seu amigo para o lado e saiu correndo do bar. Se trancou no quarto e passou o dia seguinte na cama, não reagindo às batidas na porta e nem mesmo abrindo os olhos. À noite, ele relutantemente se levantou, se vestiu e saiu silenciosamente de casa. Ele queria verificar as palavras de Paul e ver Amanda. O que ele faria em seguida ainda não sabia. Abaixando a cabeça, Jasper caminhou em direção ao restaurante onde a celebração estava acontecendo. Quando ele entrou no barulhento salão lotado, ele olhou ao redor e imediatamente a notou. Ela estava sentada com um vestido branco como a neve, ao lado de um jovem de terno claro que sussurrou baixinho algo em seu ouvido. Jasper, sem olhar,
Pegou o copo, deu alguns passos e parou. Amanda viu Jasper, empalideceu e cobriu o rosto com as mãos. Alguém na multidão exigiu um brinde do novo convidado e Jasper recebeu o microfone. Mantendo os olhos em Amanda, ele esperou uma pausa até que todos se acalmassem e então ergueu os olhos com orgulho e disse: "Olá, minha querida ex-noiva. Espero que você não tenha me esquecido e que você se lembre de como uma vez me prometeu que esperaria pelo soldado do exército." Jasper fez uma pausa, olhou em volta para os convidados que estavam congelados e continuou: "Eu não vou demorar muito. Direi apenas algumas palavras. Eu te amei com todo o meu coração." Jasper quase gritou essas palavras e depois jogou seu copo no chão, virou-se bruscamente como uma marcha do exército, caminhou até a porta, nos sussurros excitados dos convidados. Ele entrou em um bar e pediu uma garrafa de vodka e bebeu um copo do líquido escaldante. Um pouco mais tarde, Jasper foi abordado por seu velho conhecido Mike, que era um motociclista. Os caras começaram a conversar e trocaram lembranças dolorosas de trair mulheres. Bebendo uma dose de vodka atrás da outra, finalmente bêbados e inflamados com desprezo por todas as mulheres, Mike sugeriu dissipar a melancolia e dar uma volta em sua moto. Jasper pensou por um tempo e concordou com a condição de que ele próprio pegasse a direção, porque fazia tanto tempo que não andava de moto. Em alguns minutos, eles já estavam acelerando por estradas abandonadas atrás do bar. Jasper acelerou todo o caminho, fazendo a moto correr para a frente tão furioso que Mike até ficou sóbrio e deu meia volta com apreensão. Na primeira parada, o motociclista mal desceu e não participou dessa perigosa corrida. Jasper, por outro lado, pediu sua permissão para dar mais uma volta, ligou o motor e foi em frente. O cara esqueceu onde estava, fechou os olhos, apreciando a velocidade e o vento batendo em seu rosto, e quando os abriu, era tarde demais. A moto voava a toda velocidade em direção ao poste de concreto, e naqueles poucos segundos antes da colisão, toda a sua vida passou diante de seus olhos. Ele viu seus anos de escola, sua mãe, a maneira como ele deu um ursinho de pelúcia para Amanda no aniversário dela, e o céu azul sem fim quando ele saltou de um paraquedas pela primeira vez. Eufórico pelas memórias, ele nem sentiu dor ou medo no momento em que ele bateu no poste. Sorrindo ao sentir seu corpo ficar dormente, ele fechou os olhos e se dissolveu no azul infinito do céu. Por todos os lados, as pessoas correram para Jasper para ajudar, mas ele não ouviu. Não foi até 3 meses depois que Jasper voltou de seu mundo de fantasia. Todo esse tempo, ele passou em coma sob os cuidados da equipe médica do hospital. Acordando, ele sentiu que sua boca estava seca e sua língua mal conseguia se mover. Ele foi capaz de pedir a uma enfermeira por uma bebida. Ela sorriu alegremente e o parabenizou por seu retorno. E então gentilmente lhe deu um copo de água e Jasper sentiu um pouco melhor. O médico entrou na sala e, vendo que o jovem havia recuperado a consciência, perguntou sobre seu bem-estar. Jasper percebeu que não conseguia sentir as pernas e todo o seu corpo estava dormente. "Você esteve deitado aqui pelo resto do outono. Você perdeu o Natal e agora é quase fevereiro. Em breve será primavera. Ouça o pássaro cantar. Eles estão felizes pelo calor e seu retorno", disse o médico. Jasper olhou pela janela para os galhos pretos das árvores contra o céu cinza. "E a moto?", perguntou Jasper, lembrando da Harley de Mike. O médico deu de ombros e sorriu. "Você não pode nem sonhar com motocicletas agora. Você teve uma costela quebrada e um ferimento enorme na cabeça. É um milagre você lembrar de qualquer coisa. A propósito, por que você subiu na moto bêbado e tudo mais?" Jasper se lembrou do casamento de Amanda e seu coração disparou. E ele admitiu com relutância que era por causa da mulher. O médico veio até a porta e abriu-a ligeiramente. "É por causa dela?", ele perguntou. Jasper olhou pela porta e quase gritou. Amanda estava ali de costas para ele. Ele a reconheceu imediatamente por seu cabelo escuro e figura bem torneada. Ele gesticulou para o médico fechar a porta e o atacou furiosamente. "O que ela está fazendo aqui? Por que você a deixou entrar aqui? Deixe-a ir para o seu marido, mande-a embora, por favor." O médico disse que não podia expulsar a garota que não tinha deixado a cabeceira de Jasper todos aqueles 3 meses. Ele também disse que a conhecia de sua história. Além disso, ela disse a eles que uma vez que ela descobriu sobre o acidente de Jasper, ela se divorciou do marido uma semana depois e começou a passar todo o tempo aqui no hospital esperando Jasper acordar. "Não sou psicólogo, mas me parece que só quem ama de verdade pode fazer isso. Eu não preciso dela." Jasper cobriu o rosto com as mãos e resmungou. O médico franziu a testa e saiu.
Depois de um tempo, a porta se abriu novamente e Amanda entrou no quarto. Olá, Jasper. Ela disse timidamente, alternando as pernas. O médico disse que eu poderia ver você. Jasper a interrompeu chamando-a de traidora e cobrindo o rosto com o cobertor. Amanda mal conseguiu conter as lágrimas e abaixou a cabeça. Eu cometi um erro e não sei o que deu em mim. Eu sucumbi ao cortejo enquanto você estava fora e não tenho desculpa. Ela disse baixinho. E agora vou tentar acertar. Eu não estou pedindo nada de você, apenas por favor não me diga para ir embora. Eu quero ajudá-lo. Quando você voltar a se levantar, eu vou desaparecer imediatamente. Mas enquanto isso, por favor, aceite minha ajuda. Jasper a ouviu em silêncio, então jogou o cobertor para trás e mostrou suas pernas sem vida. Eu nunca vou desistir, você entende? Ele gritou tanto que ele próprio tinha um zumbido nos ouvidos. Agora vou ficar sempre deitado e resmungar como um velho, porque eu, um rapaz de 20 anos, não consigo nem ir ao banheiro sem a ajuda de outra pessoa. Por favor, vá embora e me deixe em paz. Ele disse impaciente, virando-se de volta para a parede. Amanda saiu silenciosamente e Jasper até sentiu pena. Ele viu como ela parecia ter envelhecido e seu lindo rosto ficou cinza e esgotado. A primeira explosão de raiva passou e Jasper prometeu ser gentil com ela, se ela viesse novamente. Jasper teria alta do hospital apenas no verão, então até lá já podia sentar e se mover pela casa em uma cadeira de rodas. Sua mãe estava sempre ao seu lado, cuidando dele e o apoiando quando ele começava a se lamentar. Amanda frequentemente visitava Jasper também e tolerava pacientemente sua atitude tensa em relação a ela. Jasper gradualmente se acostumou a tê-la por perto, mas até agora ele manteve a cabeça fria. Para se manter ocupado, Jasper começou a consertar telefones e computadores em casa. Mesmo antes do exército, ele estava seriamente interessado em aparelhos. Ele podia montar um computador novo, limpar um notebook de poeira, consertar o telefone depois que lhe caísse na água. Sua mãe pegou suas chaves de fenda velhas do armário. Jasper pediu mais ferramentas e agora ele fica na janela o dia todo e conserta aparelhos trazidos por vizinhos e amigos. Ele gostava muito desse trabalho e gostava de brincar com os aparelhos, regozijando-se como uma criança. Um dia a campainha tocou. Quando Jasper abriu a porta, viu um grupo de repórteres de televisão liderados por Amanda. Estamos gravando uma história sobre pessoas fortes e com deficiência. Sua amiga nos disse que você gostaria de participar. Como você mantém seu ânimo? Jasper olhou para Amanda com surpresa e moveu seu olhar para o repórter. Sim, de alguma forma tudo sai por si só. Eu só tento não pensar em coisas ruins. Não vai ficar pior do que isso? O que você faria se pudesse andar? Jasper não gostou muito dessa pergunta. Então ele respondeu irritado. Eu estaria fazendo o que estava fazendo até você aparecer. Você sabe, algumas de suas perguntas são idiotas. Como se eu não fosse uma pessoa como você e vivesse uma vida comum como você, talvez você pense que poder andar lhe dá algum tipo de privilégio sobre mim. Eu não quis dizer nada disso. O repórter tentou se explicar. Tudo bem, não se ofenda. Afinal, eu também tenho algum privilégio sobre você. Sorriu Jasper. Você já voou? O repórter olhou com surpresa e deu de ombros compreensivelmente. Em um avião? Ele perguntou. Não. Então você não voou. Eu voei 50 vezes. Sim, já saltei de paraquedas muitas vezes. O lado do repórter respirou de alívio. Você realmente é um homem forte. Jasper conversou com o repórter por mais um tempo e depois disse adeus. Quando os repórteres de TV foram embora, Jasper olhou com raiva para Amanda, que ficou na sala e com uma chave de fenda fina arremessou no alvo pendurado na parede oposta. Por que você trouxe aqueles palhaços? Ele perguntou voltando para o concerto do telefone. Você deveria ter me perguntado antes de os convidar. Agora eles vão me mostrar em todos os canais e então eu vou ter que corar. E o que meus camaradas do exército pensarão se me virem na TV? Amanda sorriu culpada e corada. Desculpe, pensei que assim talvez alguém pudesse ajudar com o tratamento. Jasper murmurou. Bem, isso é improvável. Existem milhares de pessoas como eu, se não mais. De qualquer forma, obrigado. E desculpe-me, eu sei que você fez isso de bom grado. Eu não sei o que dá em mim às vezes. Estou cansado disso tudo. Jasper descaradamente bateu a palma da mão na roda de sua cadeira de rodas e ficou em silêncio. Amanda se aproximou cautelosamente dele e colocou as mãos em seus ombros. Tudo vai ficar bem. Apenas confie em mim. Jasper ficou em silêncio e continuou a trabalhar e tudo dentro dele estava borbulhando de desespero. Apenas Amanda acreditava que todos os seus esforços não foram em vão. E no final, sua fé foi recompensada.
Um dia, Amanda, como de costume, apareceu em Jasper e ele lhe contou a notícia incrível. Acontece que alguém da clínica da universidade ligou para ele e se ofereceu para realizar uma cirurgia gratuita na coluna por um cirurgião famoso que havia visto um programa de TV sobre Jasper e decidiu ajudá-lo. Amanda correu para Jasper e começou a abraçá-lo. Ela queria acompanhá-lo à cirurgia, mas Jasper disse severamente que ela tinha que pensar em seus estudos e ele poderia fazer isso sozinho. Amanda concordou com relutância, e depois que Jasper saiu, ela não conseguia pensar em nada e esperou pelo seu retorno. Amanda apenas sonhava que Jasper a perdoaria e voltaria para casa por conta própria. Então as semanas se passaram e ainda não havia notícias de Jasper. Ela não tinha sido capaz de ligar para ele, seu telefone estava desligado. 2 meses depois, voltando da loja com algumas compras para a mãe de Jasper, Amanda estava com tanta pressa que deixou cair uma sacola de suas mãos perto da entrada e todo o seu conteúdo caiu no chão. Quando ela começou a pegar os mantimentos, ela de repente sentiu alguém gentilmente envolvendo seus braços ao redor de seu rosto, cobrindo seus olhos. E então ela ouviu uma voz familiar acima de seu ouvido, virou-se e viu Jasper. O cara estava de pé e sorrindo. Ele deu um passo em direção a ela e em seguida a abraçou e segurou-a firmemente contra ele. "Onde está sua cadeira de rodas?", perguntou Amanda alguns minutos depois. Jasper acenou com a mão descuidadamente e fez uma careta. "Eu deixei no hospital. Eu não preciso mais dela." Amanda riu e Jasper, entretanto, tirou um pequeno pacote do bolso e entregou a Amanda, dizendo que queria dar a ela quando voltasse do exército. Amanda desembrulhou o pacote e encontrou um lindo anel em uma pequena caixa de veludo. Ela colocou o anel no dedo e chorou, e Jasper disse que sempre quis que Amanda se casasse com ele. A jovem desviou os olhos em constrangimento e imediatamente concordou. Ela estava esperando por isso há séculos. Jasper pegou os pacotes do chão e os jovens correram para deixar sua mãe feliz com a maravilhosa notícia. Após o casamento, quando Jasper já estava totalmente recuperado da operação, ocorreu-lhe a ideia de começar seu próprio negócio a sério e abrir sua própria oficina. Ele alugou um pequeno local não muito longe de sua casa e agora, como antes, ele passava o dia todo consertando aparelhos. Uma noite, Jasper estava lendo um livro enquanto estava sentado no sofá. Amanda veio até ele e se acomodou ao lado dele. Ela disse que eles iam ter um bebê e talvez até mais de um. Jasper sorriu e brincou que ficaria feliz se eles tivessem 3 ou até 5 filhos, porque ele sonhava com um filho há muito tempo. E agora, seus sonhos começaram a se tornar realidade. Foi assim que 2 pessoas que se amavam e passaram por tanta coisa conseguiram ficar juntas, não importasse o quê. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!